galera, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro, algumas coisas aí, tá? Vamos falar de um possível reforço aí. Caio César pode estar chegando, vou falar um pouquinho das características dele, mas mais rapidamente. Falar uma parada sobre os números do Cruzeiro no Brasileirão, que tem chamado a atenção, onde o Cruzeiro conseguir a maior parte dos pontos e como. E também vamos falar de Sinisterra, né? Sinisterra é um dos temas também desse vídeo, trazer umas informações que saíram sobre ele, beleza? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e vambora. Vambora, hype o vídeo também. Se você puder me seguir em todas as outras redes sociais, todas estão aqui na descrição desse vídeo. Lá eu faço vídeo de futebol todos os dias e vocês podem me ajudar demais para eu crescer e ter mais visibilidade pro trabalho ser apoiado aí por vocês, beleza? Então vamos lá, galera. Primeiro ponto de tudo, o Cruzeiro tá atrás, todo mundo sabe, de ponta, né? Todo mundo sabe que o Cruzeiro está atrás de, como é que a gente pode dizer? Jogadores pela beirada, principalmente, porque o Cruzeiro tá tendo essa dificuldade. O Cruzeiro não tá conseguindo matar os seus jogos quando não é assim. Então, isso é um ponto muito, muito legal da gente dizer, tá? E o Caio César é mais um. Já falamos do Sinisterra, Matheus França e Caio César. Lembrando, todos os três têm características diferentes. Sinisterra joga aberto pela esquerda. Ele é um cara muito rápido, que arrasta a defesa, gosta de ter a bola o tempo todo. Só que dos três, ele é o mais agudo, um contra um mais forte, de finalizar a jogada, né? Aquele cara que vai para um contra um para ter objetividade, para meter o gol, para fazer gol. É um cara diferente. E é um cara que tem muita qualidade no pé e com certeza é o melhor desses três, assim. É um cara que é o melhor desses três. Só que ele convive com muitas lesões. Nas últimas 3 temporadas ele teve 6 lesões. Cara, 2 lesões por temporada é muito jogo que você perde. Isso atrapalha demais o seu rendimento, atrapalha demais o rendimento da equipe. E você não pode depender de jogador assim. Então o Cruzeiro vai ter que tomar muito cuidado, fazer uma readequação física nele, tentar entender o que está acontecendo no corpo dele, o que está acontecendo nessas lesões, se é uma lesão por impacto, é uma lesão de desgaste, é uma lesão física, enfim, a gente vai ter que entender isso, o Cruzeiro tem que olhar isso, né? Acho que a gente tem que saber o que é, o Cruzeiro precisa falar isso para fora, para a mídia, para os torcedores, para a gente entender o que está acontecendo. Mas é um cara que, tecnicamente, qualidade, é o melhor dos três. Matheus França, falei ontem, muito bom jogador, joga em todas, já meio Arrascaeta ali, né? Joga meio solto, tipo um segundo atacante, tipo o Reinier que veio pro Atlético, um cara que joga atrás do centroavante, que pisa muito na área, que é muito alto, bate com a perna direita, mas tem 1,84, é um cara que é mais finalizador de jogadas, né? Aquele cara que finaliza jogadas, ele tem um bom passe, participações, tabela, um pouco da qualidade do Paquetá, assim, sabe? Não é aquele armador igual o Matheus Pereira, mas é um segundo atacante, um meia atacante. E o Caio César é o 21 anos, né? Um dos mais novos também, junto com o nosso querido Matheus França. Só que o Caio César, diferente do Sinisterra, que é melhor pela esquerda, o Caio César é melhor pela direita e ele é canhoto. Ele é um moleque muito mais agudo, é muito mais novo, a gente tem pouca rodagem, a gente tem pouca informação de qual é o ápice, o potencial do Caio César, mas é um moleque rápido, que tem habilidade, joga só no corredor direito, dificilmente joga no outro. A maioria do Caio César jogadas a corredor direito, é um cara que abaixa muito para ajudar na marcação, desce bastante, porque é muito rápido, tem um físico muito legal, só que ainda esse diferente do Sinisterra, que chega para ser titular, e o Matheus França, que chega para compor, o Caio César também chega para compor. Ele é um cara que é para estar mais no elenco, é uma aposta, se der certo, ótimo, mas eu acho que não é para chegar e ser titular absoluto, tá? É um moleque que teve dificuldade de adaptação no Al-Hilal, teve dificuldade, não conseguiu se firmar ainda e não conseguiu mostrar todo o seu potencial por ser muito novo e ter dificuldade de engatar nesse ambiente aí, né? Mas é um moleque que tem muita qualidade, jogou pouco lá também como titular, não teve nenhum jogo, só teve 2 jogos. Então, um moleque que tem poucas... como é que a gente pode ser? Não, foi na FIFA, né? Mas ele tem poucas... Mostrar, ó, na Arábia Saudita ele é muito agudo, ele é muito linha de fundo, né? Um cara muito do 1 contra 1, aquele setor ali, ó, do lado direito aqui, assim, é muito, muito, muito. Ele teve 13 jogos, 10 como titular, 3 gols, tá? É um moleque, é um bom jogador, acho que vai ajudar, vai somar. É mais baixo, né? 1,68.
mas vai chegar para ajudar e tem boas qualidades. Sim, acho que o cruzeirense pode ficar mais feliz que ele joga pela ponta direita junto com ele com o Marquinhos, o Christian, mas diferente da característica do Christian, que é pressionar, que é mais físico, que é mais forte, ele é mais rapidinho, é muito melhor no 1 contra 1 e pode ir à linha de fundo. Mas aí falando, saiu uma matéria muito boa do Cruzeiro, que o Cruzeiro, por que o Cruzeiro procura atacante? Porque sem Gabigol e sem Caio Jorge, o Cruzeiro só teve 2 gols no setor. 2 gols no setor sem esses 2 jogadores. Então, por isso que é muito importante trazer esses 3 jogadores. Se conseguir chegar esses 3 no patamar do elenco do Cruzeiro sobe demais. O Jardim vai ter muito mais opção, vai ter muito menos desculpa. A realidade é essa, vai ter muito menos desculpa. E pode ajudar bastante. Claro, os 3 saudáveis, né, gente? É importante se alientar. O Cruzeiro tem que entender esse do Sinisterra, mas os 3 saudáveis. Mas o Matheus França e o Caio César são jogadores muito novos, de 21 anos ainda, que a gente pode esperar que oscilem demais, que é difícil o cara já chegar para jogar. E a gente tem que falar também que o Cruzeiro, uma informação importante, o Cruzeiro ganha a maior parte dos seus pontos com vitória no primeiro tempo. O Cruzeiro dos 37 pontos que o Cruzeiro ganhou no Brasileirão até aqui, 27 eles foram conquistados em jogos que venceu no primeiro tempo. Então, a maioria dos pontos do primeiro turno foi conquistado com vitórias na etapa inicial, quando vão vencer antes do intervalo. Raposa costuma não levar os 3 pontos, uma informação do GE. Apenas no último jogo contra o Santos a situação saiu do roteiro. O Cruzeiro venceu a primeira etapa com o Fabrício Bruno, mas levou a virada no segundo tempo, perdendo o segundo jogo seguido como mandante no Mineirão. São 27 pontos garantidos com vitórias na etapa inicial e confirmados no segundo tempo. Então, apenas com o Santos, o Cruzeiro não conseguiu manter esse script de vencer e vencer o jogo. Aconteceram com Mirassol, com Bahia, com Sport, com Fortaleza, com Palmeiras, com Grêmio, com Fluminense, com Juventude e com Botafogo. 9 vezes. Somente em 2 jogos o Cruzeiro não venceu na etapa inicial, mas confirmou os 3 pontos na etapa restante, que foi contra o Vasco, que teve o Christian garantiu a vitória, né? E o contra o Flamengo, que o Gabigol fez o gol no último lance, né? Nos demais jogos, quando não venceu na etapa inicial, ficou no empate com São Paulo, Galo, Vitória, Corinthians. E além disso, perdeu no primeiro tempo para o Internacional e Bragantino, teve a derrota confirmada na etapa final. Então, quando saiu perdendo, não conseguiu reverter, muito difícil. Contra esses 2 times que a gente falou, quando perdeu, o Cruzeiro não conseguiu reverter. E assim, uma característica do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time muito intenso, que começa muito no abafo, principalmente em casa, né? Vai pra cima, vai muito forte. E quando recebe oportunidades, no início da temporada, principalmente, o Cruzeiro não perdia. O Caio Jorge estava numa fase que era muito cirúrgico. Era 4 bolas, 2 gols, né? O Cruzeiro estava muito assim, poucas volumetrias de finalizações, mas estava marcando muito gol, estava fazendo muita diferença para o clube. E a gente pode notar que o Cruzeiro foi muito, muito bem nisso e chamou a atenção não só do público, do torcedor, mas também os números se destacam e mostram isso, né? Que quando o Cruzeiro é muito fatal no primeiro tempo. Então, se você segurar o Cruzeiro no primeiro tempo, a chance de você conseguir pelo menos 1 ponto é grande. E claro, óbvio que isso não é regra, né, gente? Toda regra tem uma regra, mas a maioria dos pontos que o Cruzeiro consegue são quando eles vencem no primeiro tempo. Então, tá aí uma característica do clube do Cruzeiro que vai muito pra frente, é muito forte fisicamente no primeiro tempo, né? Vai muito pro abafa e isso faz total diferença. Eu acho que faz total também sentido o Cruzeiro trazer esses 3 jogadores para ter mais variedades e oportunidades para o Leonardo Jardim. Vocês gostaram dessas 3 contratações? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, hype esse vídeo. Tamo junto. É nóis.